E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, seguimos com a cobertura da Copa do Mundo Feed, esse evento sensacional. E eu vou trazer pra vocês aqui uma das partidas mais brilhantes que eu vi na Copa do Mundo até o momento, tá? E ela foi jogada entre ninguém mais, ninguém menos que Danil Dubov, o russo, contra Vladimir Malakov, um jogador russo também de 2,666. Essa aqui foi a primeira partida das clássicas, jogada entre esses super grandes mestres e, claro, uma partida muito importante dentro do evento da Copa do Mundo, lembrando que é um evento eliminatório, né? Então, te segura na cadeira pra não cair e vamos a esta imortal da Copa do Mundo Feed agora! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava ele, Danil Dubov, também conhecido como o Mikhail Tal da atualidade, contra Vladimir Malakov, e o Dubov começa essa partida aqui com o lance D4, peão da dama, o Vladimir joga aqui então o lance D5, C4 jogado pelo Dubov e C6. Bom, o Vladimir aqui ele escolhe jogar a defesa eslava, uma defesa super sólida e consistente, o Dubov segue desenvolvendo as peças com cavalinho F3, cavalinho F6, cavalo C3, e agora aqui o lance A6 jogado pelas pretas, que traz algumas ideias, sim, de tomar o peão de C4 e jogar rápido com B5, mantendo um peão a mais, que é uma linha também que vai para uma bagunça violentíssima. Então nessa posição aqui o Dubov jogou aqui com G3, preparando o fianqueto do bispo de Casas Claras. D por C4 foi jogado, e agora o lance bispo G2, jogado pelo Dubov, permitindo sim que as pretas possam defender o peão, mas em contrapartida, o Dubov vai tentar dominar o centro, e essa é a ideia dele. Então G6 foi jogado aqui pelo Vladimir, roque feito pelo Dubov, bispo em G7 e E4, e observem que nessa posição o Dubov tem um peão a menos, mas ele também tem um super centro de peões, e a gente sabe que o Dubov gosta de jogar em cima dessas vantagens dinâmicas, né? Então nessa posição foi jogado o roque aqui pelo Vladimir, dama em E2, ameaçando tomar o peão de C4, o Vladimir diz, não meu guri, nada disso. Ele jogou aqui com B5 defendendo o peão, A4 jogado pelo Dubov, e agora o lance B4, e observem que o cavalo tá ameaçado, e as pretas têm uma massa de peão bem interessante aqui na ala da dama. Cavalo em D1 jogado pelo Danil Dubov, o Mikhail Tal da atualidade, A5, segurando esse peão, e nesse momento tem uma armadilha que caso as brancas capturem, né, o peão de C4, que seria o lance bispo A6, e observem que tá perdendo a qualidade, que a torre de F1 tá na mesma diagonal da dama. Então foi jogada aqui torre E1, o Dubov tira a torre desse tema da diagonal, bispo em A6 defendendo o peão de C4, E5, e nessa posição o Dubov ele se dá conta, né? Ele já sabia, na realidade, que ficaria com um peão a menos, mas ele começa rápido a movimentar a massa de peão central que ele tem, tá tocando o cavalo de F6 que salta pra casa de D5, e agora E6, que é um lance à la Dubov. Ele já começa a tentar explorar ali a ala do rei e criar alguns temas de ataque pra cima do rei do Vladimir. Então F5 jogado aqui pelas pretas, cavalo em E5 centralizando o cavalo. E observem que o peãozinho de E6 ele incomoda muito o desenvolvimento do cavalo da casa de B8 das pretas. Então isso já é um transtorno aqui para o Vladimir, mas tudo bem, um peão de vantagem por conta disso. Torre F6 foi jogada aqui pelo Vladimir, uma ideia interessante, porque agora ele começa a tentar provar para o Dubov que o peão de E6 aqui é uma grande debilidade. Será que é? Será que não é? Eles começam a lutar em torno disso. Então cavalo F7 foi jogado pelo Dubov, tocando a dama, colocando o cavalo também num posto avançado, dama em C8, de olho aqui nesses temas para ganhar o peão, né? E nessa posição então foi jogado aqui cavalo E3 pelo Dubov, um lance super ousado e muito tático nessa posição. Por quê? Porque vocês podem estar pensando, tá, Rafael, mas agora ele tá dando aqui o peãozinho de E6. Então, o Vladimir pensou a mesma coisa e tomou esse peão. Observem também que o cavalo de F7 agora tá sem defesa aqui nessa posição, porque já não tem mais o peão segurando ele. Além do mais, o cavalo de E3 tá cravado. Será que o Dubov errou aqui? Então, o Dubov nessa posição jogou aqui o lance cavalo em G5, defendendo a peça dele e tocando a torre. E nesse momento a gente começa a se dar conta que existe muita tática aqui nessa posição. Por exemplo, nessa posição, não foi o lance jogado na partida, mas se o Vladimir simplesmente defendesse a torre, por exemplo, jogando o lance torre F6, só tirando a torre do ataque, ele já tá perdido aqui, porque o Dubov poderia jogar então o lance cavalo por D5, peão por, bispo por D5 com cheque, e a torre tá caindo inteira lá na casa de A8. Dubov jogando a la Mikhail Tal. Então já não funciona a torre F6. Outra ideia é que se jogasse um lance aqui, por exemplo, depois do cavalo G5, tirando a torre para D6, então também vai entrar numa posição inferior, depois de cavalo por D5,
peão por e dama por E7, com ameaças de dama F7 cheque e torre em E8, já com temas que ganha a dama aqui na casa de C8. Então é uma posição bem dinâmica, né? Inclusive, a melhor continuação para as pretas aqui seria fazer, nesse caso, torre por E3 direto, tá? Dando a qualidade. É isso que o Stockfish diria nesse caso. E claro, seguiria uma posição bem tensa ainda depois de bispo por, cavalo D7, e as pretas aqui vão tentar se reorganizar, porque a posição ainda é muito fechada, né? E o Dubov aqui, claro, estaria com qualidade a mais, a posição seria um pouquinho melhor para as brancas. Mas não foi assim que a partida seguiu, tá? Ela seguiu parecido com essa ideia de torre por E3, mas o Vladimir primeiro aqui ele joga o lance C3, tentando dar uma desconfigurada na posição da dama superativa do Dubov. Então o Dubov jogou aqui o lance dama C2, saindo do ataque, e agora sim vem o torre por E3. Observem como esses jogadores estão afinadíssimos com o Stockfish. Então torre por E3 é um excelente lance aqui do Vladimir. A partida segue com bispo por E3 jogado pelo Dubov, tá com qualidade a mais, a posição ainda é de ataque. C por B2 jogado aqui pelo russo, e agora dama por B2, seguido do lance cavalo D7, e a ideia do Vladimir Malakov é colocar as peças dele pra jogar. Mas o Dubov, claro, tá arquitetando algumas malandrices. Ele jogou rápido aqui o lance torre de AC1, e observem que cada lance do Dubov ele ameaça um golpe tático, tá ameaçando o bispo por D5, já que o peão aqui tá absolutamente cravado, então as pretas defendem o cavalo em D5 com o cavalo B6, um cavalo apoia o outro, dama B3 jogado pelo Dubov, botando mais pressão ainda no cavalo de D5, bispo B7, trazendo mais um reforço para esse ponto. E nesse momento o Dubov começa a melhorar as peças dele com o lance bispo em F4. O bispo fica ativo na diagonal, pode vir para casa de E5 também, lembrando que o cavalo não pode capturar aqui por conta da cravada nessa diagonal aqui da dama. Então foi jogado o lance bispo em F6, tocando o cavalo salta para casa de E6, que é uma casa que incomoda, fica o cavalo num posto avançado e tá ali incomodando peça para todo lado. Pode até estar ameaçando o lance cavalo F7, que toca a torre, lembrando que o cavalo aqui ainda seguiria na cravada aqui por conta do rei. Rei H8, saiu da cravada que o Vladimir diz, não aguento mais esses sistemas táticos. Nessa posição do Dubov joga aqui o lance bispo H6, cercando um pouquinho as casas escuras do rei. Foi jogado aqui dama G8 pelo Vladimir, e agora o lance H4, o Dubov começa a mandar os peões pra cima, para tentar criar mais temas de ataque pra cima do rei das pretas. Torre B8 jogada aqui pelo Vladimir, torre C5 jogado pelo Dubov, tocando o peãozinho, então o russo agora tem que defender esse peão, volta a torre para 8, um lance que é um pouco desgastante, tu prepara para tirar tua torre, mas tem que voltar ela para defesa de novo, porque o Dubov não deixa o russo Vladimir Malakov liberar as peças dele. Cavalo em G5 jogado pelo Dubov, torre A7, e a partida segue agora com o lance torre C2, a ideia do Dubov agora vai ser dobrar aqui na coluna E para criar temas de ataque. Então foi jogado aqui o lance dama E8, torre em E6, mandando a torre para um posto avançado, bispo por D4, ganhando um peãozinho, que pode ser um pouco perigoso, né? Porque ele também tá abrindo agora essa diagonal aqui, que é uma diagonal muito importante pro rei das pretas. O Dubov joga então H5, segue mandando os peões para cima, bispo em F6, e agora vem aqui o lance torre de C E2, dobrando muito, tem que cuidar para não ter alguns temas de sacrifício aqui também, porque a dama tá na mesma coluna das torres, né? Então foi jogado aqui pelo Vladimir Malakov o lance bispo por G5, e agora o Dubov imediatamente, ele aproveita essa super diagonal aqui do rei super exposto, jogando o lance dama B2. É um lance muito forte. Observem, se o rei sair, tá tomando mate aqui na casa de G7, então já é um perigo. E claro, não foi o lance jogado na partida, mas seria muito bonito se fosse. Se cobrisse com bispo F6, as brancas aqui estão absolutamente ganhas, porque teria um sacrifício muito bonito pro Dubov com torre por F6. E depois de cavalo por F6, teria dama por F6. Se o rei sai, tá tomando mate, e se toma aqui a dama, então tem torre por E8 com mates com tomates, depois dessa sequência brilhante de sacrifícios. Mas claro, o Vladimir Malakov estava vendo essas variantes e ele não deixou isso acontecer. Depois do lance dama B2, ele jogou cavalo C3 aqui, cobrindo a ideia de cheque na diagonal. E nessa posição, então, o Dubov segue capturando aqui a peça, bispo por G5. E depois do lance cavalo por A4, que é um lance bem ousado, ganhando alguns peões aqui, o Dubov começa a ficar muito bem nessa posição com o lance dama 1. Mantém aqui o cavalo cravado e tem algumas pressões muito fortes surgindo aqui no ponto de E7. O rei tá muito exposto aqui na diagonal. Rei G8 saiu do tema da diagonal rápido aqui o Vladimir. Torre em E1 jogado pelo Dubov, tirando a torre desse tema tático, e agora vem o lance bispo A6, seguido aqui de bispo por C6, a dama tá ameaçada, o cavalo tá ameaçado também, então a posição tá desmoronando das pretas. Dama D8, e agora bispo por A4,
dama D5, e as pretas aqui já tem uma peça a menos e uma posição de ataque muito, muito violenta pro Dubov. Depois do lance bispo C6, nessa posição o Vladimir Malakov ele abandonou essa partida, que o Dubov apertou como se não houvesse amanhã. A gente tá vendo essa partida ao vivo, então uma partida sensacional do Dubov, bem dentro do estilo dele. Ele já sai pontuando, né? Essa partida foi jogada ontem, mas ele já sai pontuando de brancas no ritmo clássico e hoje joga só pelo empate para passar para a próxima fase da Copa do Mundo. Ele que tá nas mesmas chaves do Magnus Carlsen. Então é possível, sim, né, que a gente tenha um confronto entre Magnus e Dubov. Seria um verdadeiro clássico e eu tô torcendo para que isso aconteça. Vamos ver. Bom, tá aí então, pessoal, uma partida de ataque sensacional do Dubov, que vocês adoram tanto, né? E eu também adoro ver essas partidas. Se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!